Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso tão precioso estudo guiado. Vamos dar prosseguimento ao estudo semanal. Nós já estamos nos aproximando do encerramento do Evangelho de Marcos. Esse evangelho que foi o alvo de nossas reflexões, que foi o alvo do nosso estudo durante todo esse trimestre. Hoje nós estamos bem próximo de finalizar o estudo semanal, quinta-feira, né? Falta apenas mais um, que é o estudo adicional. E assim a gente vai fechar a 11ª lição, o 11º estudo, né? E isso é maravilhoso. Eu espero que você tenha me acompanhado todos esses dias. Se por alguma ocasião você falhou em algum momento, não se preocupa. Hoje é um novo dia para acertar. Afinal de contas, não tem o que fazer com o que já passou. Você agora, vamos dizer assim, só tem que fazer o de hoje. E é um dia de cada vez, junto com a presença de Deus, junto com, vamos dizer assim, a força do Espírito Santo, que a gente vai vencendo e transpondo todas as barreiras, tá certo? Recadinhos importantes, se inscreva no canal se você não é inscrito, para que você não perca nenhum estudo guiado, e também deixe o seu gostei, para que assim você possa se somar junto a mim nessa empreitada, nesse trabalho missionário de levar a palavra de Deus para tantas e tantas outras pessoas, tá certo? Recados dados, agora vamos para o nosso momento de oração. Quero convidar você que está comigo, feche seus olhos, vamos buscar a presença de Deus em oração, tá certo? Oremos então. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder buscar a Tua presença, buscar o Teu reino, buscar a salvação que vem da Tua palavra. E nessa ocasião, nós possamos ser mais uma vez impressionados pelo poder da Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Que não seja simplesmente o Davi trazendo reflexões, mas que seja de fato o Espírito Santo falando a cada um de nós e impressionando cada mente aqui que compareceu. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos a Tua paz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, como já falei, hoje, quinta-feira, dia 12 de setembro, o tema para o nosso estudo de hoje é: quem é você? Vamos ver qual é o contexto bíblico para respondermos essa pergunta. O contexto se encontra em Marcos capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 60 ao 72, 60 ao 72, ok? Diz assim, ó. Depois, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, do Poderoso vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele. Vendaram-lhe os olhos e, dando-lhes murros, diziam: Profetize. E os guardas o levaram, dando-lhes tapas. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles. Você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Esse é o contexto apresentado a nós hoje, a qual nós vamos refletir e tirar aqui algumas lições. Separei aqui alguns pontos para
nos nortear, né, para que a gente não saia do foco. E o primeiro ponto diz assim, ó. Em Marcos 14, do versículo 53 ao 59, descreve Jesus sendo levado ao sinédrio e a primeira parte do julgamento. Foi um exercício de frustração. Repetidas vezes, os líderes tentaram fazer com que sua acusação contra Jesus fosse validada. Esse pequeno ponto a gente não leu, mas é o contexto anterior dos versos que a gente leu. Fala o momento em que Jesus é introduzido na casa do sumo sacerdote. E ali é apresentado várias testemunhas de que Jesus fez algumas coisas, né? Porém, essas testemunhas não eram validadas, porque eram testemunhas falsas. Dentro do julgamento judaico, era preciso trazer mais de uma testemunha acerca da acusação. E aí, quando era apresentado essas testemunhas, as informações entravam em conflito. Uma testemunha dizia uma coisa, outra testemunha dizia outra. Como se elas não tivessem se combinado. Como se fossem histórias diferentes. E aí, por conta disso, eles não conseguiam entrar no consenso. E ali não ficava provado o crime em Jesus. Eles vinham, faziam acusação, provocavam Jesus e Jesus permanecia em silêncio. Até que um dado momento, e é o contexto que a gente leu, o sumo sacerdote se levanta. E ali ele faz vários outros questionamentos. Mas Jesus permanece em silêncio. Até que ele faz um outro questionamento de forma mais incisiva. E, vamos dizer assim, ele exige que Jesus responda. E a pergunta é: você é o Messias? Você é o Filho de Deus? A resposta de Jesus é: sou. Naquele momento, eles ficam muito animados, porque conseguiram arrancar de Jesus a resposta que iria incriminá-lo. Outro ponto que eu destaquei diz assim: o sumo sacerdote se dirigiu a Jesus. A princípio ele não respondeu, mas então o sumo sacerdote o colocou sob juramento. Nesse contexto que a gente leu, não diz a parte que o sumo sacerdote pediu para que ele jurasse. Mas lá no contexto do Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 63, fala lá que o sumo sacerdote pediu para que ele jurasse. E estando sob juramento, ele tinha que dar resposta. Porque o juramento era feito a Deus. Jure pelo Deus vivo, se você é ou não o Filho de Deus. Se você é ou não o Messias prometido. E perguntou se ele era o Messias. E aí entra o ponto que eu acabei de mencionar, que Jesus respondeu que era. E Jesus vai mais além. Jesus cita o contexto de Daniel 7, verso 13 e 14, que fala que ele não apenas é o Filho de Deus, mas que também, quando ele voltasse, ele estaria sentado à direita do Todo-Poderoso, à direita do Deus Pai. Um outro ponto que eu achei bastante interessante, fala assim, enquanto Jesus, dentro de casa do sumo sacerdote, era julgado e dava um testemunho fiel, Pedro, no pátio, mentia. E aqui é apresentado a sexta história em formato de sanduíche dentro do Evangelho de Marcos. Dois personagens que estão de forma paralela, mas que têm ações opostas. Enquanto Jesus, dentro da casa do sumo sacerdote, dava um testemunho fiel a respeito do que era perguntado a ele, do lado de fora, Pedro dava um testemunho falso a respeito do que era questionado e falado sobre ele. Enquanto Jesus dizia que era o Filho de Deus, Pedro lá fora dizia que não conhecia Jesus. Enquanto Jesus falava a verdade, Pedro lá fora mentia. O ponto interessante disso é exatamente as circunstâncias que os dois estavam. Nenhum dos dois, podemos dizer assim, estava em boa situação. Jesus estava cercado por opositores, por pessoas que não queriam bem a ele, que não gostavam dele. Inclusive, estavam querendo tirar a própria vida dele. Do lado de fora, Pedro também se encontra em derredor de pessoas que também se opõem a Jesus e que não eram favoráveis à causa do Mestre. Jesus é questionado. Jesus dá a resposta certa, a resposta verdadeira. Pedro é questionado. Porém, Pedro se acovarda e dá a resposta mentirosa ao relato falso. Isso aqui nos leva à seguinte reflexão.
Será que nos momentos mais difíceis da nossa vida, será que nos momentos de provação, será que nos momentos complicados, será que nós temos dado um testemunho verdadeiro a respeito do Deus a quem nós falamos com a boca que seguimos? Eu lembro de uma situação que um amigo meu fez o seguinte questionamento para refletir. Se uma pessoa viesse a ameaçar a vida de uma pessoa que você gosta muito, você diria a verdade ou mentiria para salvar a vida daquela pessoa? A gente sabe que a Bíblia, ela não endossa o uso da mentira, por mais que seja para salvar vidas. Afinal de contas, o que a Bíblia diz é que o pai da mentira é Satanás. E quando eu e você mentimos, até mesmo para salvar a vida de pessoas que estimamos, nos tornamos filhos dele. Ela é bem exata nesse aspecto. E aqui eu reflito no seguinte ponto. Será que nos momentos de questionamento, nos momentos de provação, nos momentos de decisão, eu tenho me posicionado de maneira favorável a Jesus? Ou eu tenho evitado problemas, eu tenho evitado circunstâncias delicadas, eu tenho evitado conflito, trazendo um testemunho falso? Que tipo de cristão eu tenho sido ao ter minha fé questionada? Eu e você devemos refletir sobre isso. Último ponto. Nesse momento, um galo cantou pela segunda vez. E Pedro subitamente se lembrou da profecia de Jesus de que ele negaria o Senhor 3 vezes naquela noite. Ele desmoronou e chorou. Aqui está a ironia. No fim do seu julgamento, Jesus foi vendado, espancado e ordenado a profetizar. Aquelas pessoas que estavam ali julgando Jesus com o propósito de zombar da afirmação que ele fez de ser o Messias, o Filho de Deus, vendaram os olhos dele e começaram a esbofetear, começaram a esmurrar Jesus. E ali eles questionaram, ali eles colocavam Jesus à prova dizendo, profetiza. O que eles estavam querendo dizer é, quem foi que te bateu? Se tu é o Filho de Deus, se tu é o Messias, diz quem foi que te tocou, quem foi que te esmurrou. Ou tu não tem poder para isso, ou tu é um charlatão. Mal sabia eles que Jesus era de fato o Messias, pois uma profecia sua estava se cumprindo no exato momento, não ali dentro da casa do sumo sacerdote em específico, mas lá fora no pátio, na pessoa de Pedro. Você lembra que Jesus disse anteriormente, de maneira antecipada a Pedro, que ele o negaria 3 vezes naquela noite, antes que o galo cantasse pela segunda vez? Pois é. Com a situação de Pedro, nós não apenas percebemos, mas ficou claro que Jesus sim era o Messias, que Jesus sim era profeta, que Jesus sim era o Filho de Deus. Às vezes nós nos deparamos com coisas e vemos pessoas, e até mesmo nós, chegamos a questionar a relevância, a autenticidade de Jesus Cristo nas nossas vidas. Que eu e você não façamos o papel daqueles líderes religiosos que de forma cética estavam questionando a autoridade, a relevância, a autenticidade de Jesus. Que eu e você possamos depositar nossa total confiança nele, sem reserva, sem restrição, sem medo, sem, vamos dizer assim, receio do que pode nos acontecer. Quando nós fizermos isso, nós não apenas daremos testemunho verdadeiro, testemunho bom, mas seremos as próprias testemunhas. Lembra do que Jesus pediu para os seus discípulos quando estava subindo aos céus? Sejam minhas testemunhas. Jesus não disse, sejam pregadores, sejam evangelistas. Não, Jesus pediu uma única coisa. Sejam minhas testemunhas. É isso que Jesus precisa de mim e de você. Que eu e você sejamos testemunhas dele. Diferente de Pedro nessa ocasião. Ao invés de darmos testemunho falso, que nós possamos seguir o modelo e os passos de Jesus. Mesmo em situação difícil, complicada, até mesmo em ameaça de morte, mesmo nessa circunstância, que nós possamos nos manter firmes, dando testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza,
Quando nós fizermos isso, nós iremos não apenas abreviar a sua volta, mas iremos experimentar a melhor experiência que um cristão pode ter, que é dar testemunho daquele que o salvou. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Hoje, refletindo e estudando sobre o tema Quem é você? O questionamento que foi feito a Jesus e que também podemos nos usar para trazer para nós mesmos. Quem é você? Quem sou eu? Que eu e você possamos responder. Sou uma testemunha verdadeira e fiel. Sou uma testemunha que segue o modelo, os passos do meu Senhor Jesus Cristo. É isso? Que Papai do Céu te abençoe e te proteja de todo mal. Que Ele te faça retornar aqui amanhã para nós encerrarmos mais uma semana. Pela graça de Deus, você é meu convidado, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.